Então, pessoal, quando falamos de tutela provisória, né, temos que mencionar que o direito à tutela célere, né, uma tutela de mérito satisfativa, ou seja, que satisfaz o interesse da parte, que satisfaz o direito que a parte foi buscar em juízo, temos que mencionar que o direito a essa tutela satisfativa célere é um direito fundamental do cidadão brasileiro, tá? Na verdade, tem assento na Constituição Federal, né? Tem menção, tem reforço, recebeu reforço do legislador na parte inicial do Código, na parte que trata dos princípios fundamentais do nosso processo civil, né? Nós encontramos já nas normas fundamentais do processo civil que o nosso processo civil, portanto, ele será ordenado, conforme diz o artigo 1º, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se ainda as disposições deste Código, tá? E quais valores, quais normas fundamentais? Bom, o princípio fundamental da duração razoável do processo, né, que é um direito fundamental, né? Essa norma principiológica, ela veio se transformar numa norma princípio, né? Porque ela tem assento constitucional, ela tem previsão expressa no artigo 5º, né? Lá no inciso 78 do artigo 5º, que menciona o direito à duração razoável do processo, né? Vamos ao artigo 5º, no seu último inciso, né? O 78, diz lá: a todos no âmbito judicial ou administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então veja, o Instituto da Tutela Antecipada é um meio que garante a satisfação do direito de maneira mais célere possível, ou seja, de maneira a respeitar o direito fundamental à duração razoável do processo, tá? Então, a criação de institutos como a tutela provisória se dá justamente com respeito a esse direito fundamental. Vai de encontro, então, à efetivação desse direito fundamental a uma tutela mais célere possível, mais breve possível e que traga, então, a satisfação para a parte, a tal satisfação com relação ao direito, né? Além do artigo 1º do CPC, que diz que o nosso processo civil ele será ordenado por os valores contidos na Constituição, bem como contidos no Código, né? O próprio Código também traz no seu artigo 4º o princípio da duração razoável do processo, ou melhor, o direito, né? A duração razoável do processo. O legislador infraconstitucional, portanto, ele reforçou o princípio constitucional ao dizer no artigo 4º que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, tá? Então, a solução de mérito, mas uma solução que satisfaça o interesse da parte, né? Todos nós, então, cidadãos do Estado brasileiro, temos esse direito, né, que tem assento constitucional, ou seja, um direito fundamental, é o direito mais essencial para uma vida digna em sociedade, né? Então, para que possamos ter uma vida digna, quando ingressamos com ação, deveremos ter uma tutela de maneira breve, de maneira célere, né? Porque uma tutela morosa, uma tutela inefetiva, ou seja, quando sai, né, lá na frente, já perdeu a efetividade, isso é um tratamento indigno ofertado pela justiça aos cidadãos, tá? Então, é nesse sentido que o Código reforça, né, faz questão de reforçar o nosso direito constitucional, o nosso direito fundamental à duração razoável do processo, né? O que é, na verdade, uma garantia fundamental, né, pessoal? Porque trata-se de um direito instrumental, de natureza instrumental, um direito de natureza processual, seja no processo judicial ou administrativo, temos o direito de obter uma tutela num prazo mais breve possível e, como diz o parágrafo 4º, em complementação ao artigo 5º da Constituição Federal, incluindo aí a tutela de natureza satisfativa, tá? Então, é com base nestes preceitos, nestes valores que regulam o nosso processo civil, que o legislador criou institutos como a tutela provisória, né? A tutela antecipada, a tutela cautelar, ela não é novidade no nosso processo civil. Ela foi criada
ainda na década de 90, né, na égide do Código Antigo, através de uma modificação no Código anterior, né? Mas o legislador agora no Código de 2015 deixa claro, reforça esse dever do Estado, né, na concessão do nosso direito fundamental, na concessão dessa garantia fundamental que é a duração razoável do processo, ok? Ainda sobre tutela provisória, de maneira inicial, falando agora então do primeiro artigo que regula a tutela provisória, que é o artigo 294 do CPC, né? O 294 do CPC, ele menciona: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência e evidência. Ou seja, nós temos dois tipos de tutela. Uma tutela fundamentada na urgência e uma tutela provisória fundamentada na evidência do direito, tá? Já o parágrafo único do 294 diz que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Em outras palavras, a tutela provisória, ela pode ter duas naturezas. Ela pode estar fundada na urgência, né, naquele periculo in mora, naquela ideia de que a demora pode levar ao perecimento do direito, né, ou ela pode estar fundada na evidência do direito, que não leva em consideração a urgência, não há necessidade de urgência, mas há ali uma alta probabilidade de reconhecimento do direito, algo que a gente chama de evidência do direito. O direito é mais do que provável, o direito ele é evidente no caso concreto, tá? E dentre essas duas espécies de tutela provisória, a de urgência, né, a que tem fundamento na urgência, ela vai poder ser de dois tipos então. Ela vai poder ser uma tutela antecipada, que como nós falamos tem natureza satisfativa, e ela vai poder ser uma tutela cautelar, que não tem natureza satisfativa, mas tem natureza preventiva, natureza de acautelamento do direito, de proteção do direito, né? E o que diz o parágrafo único? Que essas tutelas de urgência, antecipada ou cautelar, elas poderão ser requeridas em dois momentos dentro do processo. Elas poderão ser requeridas e concedidas de maneira antecedente, ou seja, antes mesmo de eu ajuizar a ação, antes mesmo da apresentação da petição inicial completa, com todas as razões de fato, de direito e todas as demais provas que devem acompanhar a petição inicial, tá? Então, antecedente é aquele pedido de tutela que eu faço antes mesmo do processo principal, da ação principal, da petição inicial, do pedido principal ser apresentada, ser ajuizada, tá? E a tutela incidental. Tutela provisória de urgência incidental é aquela em que a urgência ela ocorre no decorrer do processo. Tá? Então, quando eu entrei com a petição inicial, eu não pedi a tutela provisória, porque não havia ali a urgência, né? Seja de natureza satisfativa ou cautelar, na proteção do meu direito, né, para a efetividade do meu direito. Porém, no curso do processo, surge a necessidade de um provimento provisório, né? Surge a necessidade, então, de um pedido incidental, um pedido que surge num processo já em curso, como uma questão incidental que aparece no decorrer do processo já ajuizado. Tá? Então, vamos imaginar uma execução, uma cobrança de dívida, uma ação de reparação de danos, né, em que no curso do meu processo, né, antes mesmo de eu buscar a satisfação do meu direito, o cumprimento da sentença, né, o devedor, o réu, ele começa a dilapidar todo o seu patrimônio, porque ele já viu que vai ser condenado e ele não quer ter que pagar, então, uma eventual condenação. Então, eu já entrei com a ação de reparação de danos, o processo já está em curso, e no decorrer do processo surge a necessidade de uma tutela cautelar de arresto de bens ou de sequestro de bens, visando garantir o pagamento daquela condenação, né, o pagamento da minha ação de reparação de danos. Né? Então, esse pedido de arresto ou de sequestro de bens, ele vai surgir de maneira incidental. No decorrer da minha ação já em curso, é que o devedor começou a dilapidar o patrimônio e corre o risco de entrar numa situação de insolvência. Então, isso é que faz surgir a urgência. Mas a urgência surge como um incidente processual. Ou melhor, a tutela de urgência surge como uma questão incidental no processo principal já em curso.
no processo de reparação de danos já ajuizado, né? Então, a tutela de urgência, conforme diz o parágrafo único 294, ela pode ser requerida em 2 momentos. De maneira antecedente, como nós vamos ver, o Código autoriza que eu entre primeiro só com o pedido de tutela provisória de urgência e depois eu apresente a petição inicial completa com todos os demais pedidos, com todos os demais elementos de prova, com todos os demais argumentos, né, constitutivos do meu direito, fatos, né, demonstração dos fatos constitutivos do meu direito. Então o Código autoriza que de maneira antecedente, ou seja, antes da petição inicial completa, eu ingresse apenas com uma petição inicial pedindo tutela provisória de urgência, de maneira antecedente então, tá? E a tutela incidental é aquela que surge no curso do processo já aberto. Então eu já apresentei a petição inicial completa, mas naquele momento não tinha ainda a necessidade de uma tutela provisória, né? A urgência ela surge depois do início do processo, depois da petição inicial já apresentada. E aí, no decorrer do processo, em razão dessa urgência, né, do perigo na demora, é que eu vou entrar então com um pedido de tutela provisória de forma incidental, como mais uma questão, como um incidente processual a ser analisado pelo juiz no processo já em trâmite, já em curso, ok? E a tutela de evidência? Bom, a tutela de evidência, ela não pode se dar de maneira antecedente. Tá? Ela só irá ocorrer de maneira incidental. Tá? Então o legislador não falou, mas o fato dele silenciar e dizer que apenas a de urgência, no parágrafo único do 294, pode ser requerida de maneira antecedente ou incidental, né? Ele menciona em outras palavras, ou seja, através do seu silêncio, que a tutela de evidência ela não se dá de maneira antecedente. Na verdade, a própria leitura do 311 nos permite concluir isso, né? O 311 ele traz as hipóteses de tutela de evidência. Então vamos exemplificar aqui com algumas hipóteses e vocês vão ver que o processo já está em curso, tá? Então ela surge como uma questão incidental, né? Primeira hipótese, fala aqui o 311 que cabe a tutela de evidência quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Se nós estamos falando de abuso do direito de defesa ou o réu querer protelar o processo, é porque já houve inicial, já houve citação e já houve defesa do réu. E ele está abusando do seu direito de defesa no intuito de procrastinar, de enrolar o trâmite do processo. Então veja, fica claro que o pedido aqui é incidental, né? Então se ele está abusando do direito de defesa, a tutela de evidência será requerida após a apresentação da defesa do réu. Então ela será requerida como uma tutela incidental num processo já em curso. Tá? Depois diz aqui o inciso 2, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por prova documental e houver tese firmada em casos de recursos repetitivos ou súmula vinculante. Tá? Uma outra hipótese de tutela, aqui ainda caberia um pedido liminar, né? Mas ela vai ter que vir junto com a petição inicial. Então é um incidente dentro da petição inicial, tá? E não de maneira antecedente, quando a petição inicial é uma petição que se resume apenas ao pedido de tutela, tá? Quando nós pedimos, como é muito comum, a tutela antecipada junto com a tutela definitiva na mesma petição, né? Porque a gente vem advogando da mesma maneira como fazíamos no código anterior, tá? Então eu peço lá na ação de medicamentos, eu já trago toda a petição inicial completa e trago um tópico para falar do cabimento da tutela antecipada. Então neste caso ela é também incidental, tá? Dentro de todo o processo a tutela provisória é apenas mais um incidente a ser analisado pelo juiz, tá? A antecedente é aquela que nós apresentamos uma petição inicial parcial, limitada apenas ao pedido de tutela provisória, tá? Então é nesse sentido que nós falamos que a de evidência ou ela vai poder ser requerida no curso da ação, quando a petição inicial não tratou dela, ou trazer o pedido de tutela de evidência dentro de um tópico, né, da minha petição inicial completa. Então ela não é antecedente, ela é mesmo assim incidental, porque antecedente é uma petição inicial ainda parcial, que se limita apenas a trazer razões e pedidos de tutela provisória somente, e não de tutela definitiva, tá? O exemplo aqui do inciso 4 também deixa claro que nós falamos de uma tutela de evidência
concedida de maneira incidental. Quando fala da petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável ao juiz. Então veja, se estamos falando do réu apresentar resistência, né, não trazer uma prova capaz de colocar uma dúvida razoável na cabeça do juiz, e aí ele estaria autorizado a conceder uma tutela provisória de evidência. Se nós estamos falando da postura do réu, nós não estamos falando de uma tutela antecedente, né, apresentada ainda pelo autor através de um pedido provisório antes da petição inicial completa, uma petição inicial parcial, tá? Se nós estamos falando de petição inicial do autor devidamente instruída com prova documental e de manifestação do réu que não foi capaz de gerar dúvida ao juiz, é porque nós não estamos falando de petição antecedente, tá? De tutela provisória antecedente, e sim tutela provisória incidental, ok? Volto então no próximo vídeo para falar um pouquinho mais sobre isso.